Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul completou sua viagem pelo interior da região e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam a Rua HaKodesh, o Espírito Santo, quando passaram a confiar? Não, eles responderam, jamais ouvimos falar da existência da Rua HaKodesh. Nesse caso, ele disse: que imersão vocês receberam? A imersão de Yohanan, de João. Eles responderam. Shaul disse: Yohanan, o Batista, realizava imersões relativas ao abandono do pecado e à volta para Elohim. No entanto, ele disse que as pessoas deveriam confiar naquele que viesse depois dele, isto é, em Yahshua ou Yahushua. Ao ouvir isso, eles foram imersos no nome de Yahushua. E quando Shaul pôs as mãos sobre eles, a Rua HaKodesh desceu e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eles eram ao todo 12 pessoas. Shaul foi à sinagoga e durante 3 meses falou-lhes com ousadia, dialogando e tentando persuadir as pessoas a respeito do reino de Elohim. Algumas pessoas, porém, começaram a se endurecer e recusaram-se a ouvir, passando a difamar o caminho perante toda a sinagoga. Então Shaul retirou-se, levando consigo os discípulos, e passou a manter diálogos diários com judeus e gregos na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos para que todos, judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouvissem a respeito da mensagem de Yahushua. Elohim realizou milagres extraordinários pelas mãos de Shaul. Por exemplo, lenços e aventais tocados por ele eram levados a pessoas enfermas. Elas eram curadas de suas doenças e espíritos malignos as deixavam. Então alguns judeus exorcistas que viajavam de um lugar para outro tentaram fazer uso do nome de Yahushua em relação às pessoas com espíritos malignos. Eles diziam: eu o exorcizo no nome de Yahushua anunciado por Shaul. Certa vez, 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Esqueva estavam agindo dessa forma. E o espírito maligno respondeu-lhes: conheço Yahushua, sei quem é Shaul, mas e vocês quem são? O homem com o espírito maligno caiu sobre eles, subjugou-os e os espancou tão severamente que eles correram para casa nus e sangrando. Quando tudo isso se tornou conhecido dos moradores de Éfeso, sobreveio um temor a todos, judeus e gregos, e o nome de Yahushua foi tido em alta conta. Muitos dos que haviam anteriormente feito profissão de fé regressaram e reconheceram em público suas práticas ímpias, e um considerável número de pessoas envolvidas com práticas ocultistas, lançou seus pergaminhos em uma fogueira e os queimou em público. Quando foi calculado o valor dos pergaminhos queimados, chegou-se à quantia de 50.000 dracmas. Desse modo, a mensagem a respeito de Yahushua continuou a crescer de forma poderosa. Algum tempo depois, Shaul decidiu, pelo Espírito, passar pela Macedônia e Acaia e então ir a Jerusalém. Depois de ir a esses lugares, ele disse: preciso visitar Roma. Então enviou 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, para a Macedônia. Entretanto, ele mesmo permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por volta dessa época, ocorreu um dos maiores tumultos por causa do caminho. Havia um ourives chamado Demétrio que fazia objetos ligados à adoração da deusa Ártemis, empregador de um grande número de artífices. Ele convocou uma reunião com todas as pessoas ligadas a esse ramo e disse: homens, vocês sabem que nosso sustento provém do ramo em que trabalhamos, e podem ver e ouvir por si mesmos que não só aqui em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse tal de Shaul tem convencido e desviado um número considerável de pessoas, dizendo que os deuses criados por seres humanos não são deuses. O perigo não está apenas na má reputação que teremos, mas também no fato de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. Isso poderia acabar com a própria deusa, que é adorada por toda a província da Ásia e em todo o mundo, rebaixando sua majestade divina. Ao ouvir isso, eles ficaram tomados de fúria e começaram a gritar:
Grande é Ártemis dos Éfesios! A cidade de imediato ficou tumultuada. A multidão, como um só homem, afluiu ao teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Shaul da Macedônia. Shaul desejava apresentar-se pessoalmente à multidão, mas os discípulos não o deixaram ir. Até mesmo alguns oficiais da província, amigos dele, enviaram-lhe uma mensagem suplicando que ele não se atrevesse a entrar no teatro. Enquanto isso, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outras, porque a assembleia estava em uma confusão total. A maioria das pessoas nem sabia por que estava lá. Alguns indivíduos explicaram a situação a Alexandre, a quem os judeus haviam empurrado para a frente. Alexandre sinalizou pedindo silêncio, esperando fazer ao povo um discurso em sua defesa. Assim que eles perceberam que Alexandre era judeu, começaram a gritar em uníssono: Grande é Ártemis dos Efésios! E o fizeram durante quase 2 horas. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão. Homens de Éfeso, ele disse, existe alguém aqui que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da pedra sagrada que caiu do céu? Tudo isso é indiscutível, portanto é melhor que vocês se acalmem e não façam nada de forma irrefletida. Vocês trouxeram esses homens que não roubaram o templo nem insultaram sua deusa. Dessa forma, se Demétrio e seus companheiros têm alguma reclamação contra qualquer pessoa, os tribunais estão funcionando e os juízes estão lá. Que eles apresentem a queixa e os outros sua defesa. Mas se vocês quiserem algo mais, devem decidi-lo por meio de uma assembleia legítima. Corremos perigo de sermos acusados da promoção de um levante pelo ocorrido hoje. Não há justificativa para isso, e se formos inquiridos, seremos incapazes de dar uma explicação razoável para esta reunião ilícita. E com essas palavras despediu a multidão. Capítulo 20. Depois de passado o furor, Shaul dirigiu seus discípulos e os encorajou. A seguir partiu e continuou o caminho rumo à Macedônia. Ele atravessou a região e, depois de dizer muitas palavras de encorajamento, passou para a Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Enquanto se preparava para ir à Síria, descobriu um complô contra ele por parte dos judeus incrédulos. Ele mudou os planos e decidiu voltar à Macedônia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, o acompanhou, bem como Aristarco e Secundo de Tessalônica. Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens seguiram um caminho e esperaram por nós em Troade, enquanto partimos de Filipos depois dos dias da Matzá, dos pães sem fermentos. 5 dias depois encontramos-nos em Troade, onde passamos uma semana. Na noite de sábado, quando estávamos reunidos para partir o pão, Shaul dirigiu-lhes a palavra. Pelo fato de que iria viajar no dia seguinte, falou continuamente até a meia-noite. Havia muitas lamparinas acesas no aposento do andar superior em que nos reuníamos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no peitoral da janela, adormeceu profundamente durante o longo estudo de Shaul. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Shaul desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Bastante aliviados, levaram vivo o jovem. Fomos adiante até o navio e embarcamos para Assos, onde planejávamos receber Shaul a bordo. Ele fez os preparativos dessa forma porque preferia chegar por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quío. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois, chegamos a Mileto. Shaul tinha decidido não parar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível a tempo de celebrar Shavuot.
De Mileto, Shaul mandou chamar os anciãos da comunidade messiânica de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Servi a Yahushua com muita humildade e com lágrimas, a despeito das porções severas que passei pelas conspirações dos judeus incrédulos. Vocês sabem que não deixei de falar-lhes nada que fosse proveitoso e que lhes ensinei tudo publicamente de casa em casa, declarando com a maior seriedade, tanto a judeus como a gregos: voltem-se dos seus pecados para Elohim. Depositem sua confiança no nosso Adon Yahushua, o Mashiach. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Yerushalayim. Não sei o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades a rua HaKodesh me avisa de que aprisionamento e perseguição me esperam. Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que possa terminar o percurso e completar a obra que Yahushua me confiou. Testemunhar as boas novas do amor e da bondade de Elohim. Agora escutem, sei que nenhum de vocês entre os quais passei anunciando o reino me verá novamente. Portanto, testifico que de hoje em diante estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de anunciar-lhes todo o plano de Elohim. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual a rua HaKodesh os colocou como líderes, para pastorearem a comunidade messiânica de Elohim, que ele obteve com o próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão do meio de vocês e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair os discípulos. Por isso fiquem alertas. Lembrem-se de que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Agora eu os entrego ao cuidado de Yahushua e à mensagem do seu amor e da sua bondade, porque ela pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que têm sido separados por Elohim. Não desejei para mim mesmo a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram não só minhas necessidades, mas também as de meus colaboradores. Em tudo, dei-lhes um exemplo de que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Yahushua, há mais felicidade em dar do que em receber. Ao terminar de falar, Shaul ajoelhou-se com todos e orou. Eles choraram muito, abraçando-o, beijavam para despedir-se. O que mais os entristeceu foi a observação de que eles não mais o veriam outra vez. Eles o acompanharam até o navio.